de Jesus na cruz, hein? Lembra de tudo que fizeram com ele. Qual foram umas das últimas palavras que ele falou? Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Diga isso a respeito dos seus pais. E aquelas pessoas, 53 dias depois, que ouviram vocês, aquele que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. A Bíblia diz que eles ficaram compungidos, tocados em seus corações e perguntaram: o que faremos, varões e irmãos? E Pedro disse: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados. E naquele dia, quase 3.000 pessoas que crucificaram Jesus, porque Jesus liberou o perdão, a graça de Deus veio sobre ele. Não dá tempo para a gente ministrar isso com detalhe, mas quando você libera perdão, não só você é curado, mas também a culpa que existe sobre a pessoa que te feriu, que tem o peso de culpa diante de Deus, pelo que ela fez por ti, você libera a culpa, esse peso, essa culpa sai e a graça de Deus atinge ela. Você quer que seus pais sejam salvos? E a vós? Ou seu cônjuge? Perdoa. A graça de Deus virá sobre eles, porque a culpa foi removida porque você decidiu perdoar. Você está disposto a olhar seus pais através dos olhos de Cristo? Você precisa pedir perdão por algo que fez contra os seus pais? Você lembra que Efésios 6:1 diz: filhos, sejam obedientes aos seus pais no Senhor, pois isso é justo? Se você foi como eu sou o quarto filho de 4, e eu fui o mais terrível dos filhos em casa. Já conto isso abertamente. Até os 17 anos, 18 anos de idade, já tinha capotado 3 carros da minha família. Fui expulso de 2 escolas em 1 ano em Jaraguá do Sul, na minha terra natal. Não fui da terceira, que só tinha 3 na época, em Jaraguá. Hoje Jaraguá do Sul é uma cidade tremenda. Depois que eu descobri essas coisas, eu fui para o meu pai: pai, perdoa. E na época ele já tinha cabelos brancos. Eu disse: eu sei, pai, que muitos dos cabelos brancos na sua cabeça fui eu que coloquei. Por favor, me perdoa. Eu preciso do seu perdão. E se você tem feito ainda coisas, amaldiçoado, desonrado seus pais, você já foi pedir perdão? Você está disposto a perdoar seus pais e familiares por lhe terem ferido? Às vezes até no casamento, você está disposto a perdoar? Perguntas para pensar ainda. Você quer perdoar como você tem sido perdoado por Cristo e por Deus? Você quer viver bem com o seu cônjuge, seus filhos e netos? Vimos na primeira aula. Você quer ser um homem feliz? No verdadeiro conceito bíblico? Tua mulher em volta da tua casa, na sua casa, seus filhos em volta da sua mesa como oliveiras, e você ver os filhos dos seus filhos, você quer? Você quer viver bem consigo mesmo e com Deus? Você se aceita como filho de Deus e como parte da família de Deus? Ou você tem dificuldade de se sentir filho de Deus porque você tem dificuldade de se sentir filho dos seus pais naturais? Agora, como eu posso botar em prática a minha honra com meus pais? Para cumprir o primeiro mandamento com promessa: viver bem, eu, meu casamento, meus filhos, minhas gerações, e ter longos dias sobre a terra? Bem prático isso. Não se esqueça, isso aqui, esse material é do maior autoridade na área de família, Jaime Kemp e Judite. Se deixaram um legado no nosso país como ninguém. São mais de 60 livros. A revista Lar Cristão, eu vou mostrar para vocês até na próxima vez. Acho que está ali, Beto, pega para mim ali na minha bolsa. Um legado. Olha a experiência. Você quer honrar teus pais mesmo, para viver bem, ter longos dias sobre a terra? Os pais são honrados. Obrigado, meu amor. Essa revista Lar Cristão, quem iniciou há 26 anos atrás foi o Jaime Kemp. Sugiro você assinar essa revista. É da editora Fôlega, mesma editora dos nossos livros.
tá? Editora Fôlego. Ou senão tu procura no internet Lar Cristão. Assine essa revista. Ela ainda é a semente que o Jaime Kemp tem deixado para as nossas gerações. Revista Lar Cristão. O tema dessa aqui, uma família saudável na igreja. Tremendo, tremendo, tremendo. Quer honrar seus pais? Está aqui. Os pais são honrados quando os filhos são solícitos a eles e auxiliam outras pessoas. Você vai lá ver, pai, está precisando de alguma coisa, lavar o carro dele, engraxar o sapato, servir alguma coisa, consertar alguma coisa em casa. Quando eles veem que vocês fazem isso por outro, o pai se sente alegre. Eu sou pai de filhos casados, 4 filhos casados, 11 netos. Ih, meu, tem alguma coisa para a gente poder aprender junto aqui, irmão. Você tem honrado seus pais com essa atitude? Ser solícito, servi-los. Servindo também outras pessoas e eles sentirem orgulho de você? Olha só, quando os filhos são carinhosos, eles pedem conselhos. Seja carinhoso, faça um cafunézinho no pai e na mãe, dá um beijo quando você chega. Era tão interessante antigamente, todo mundo dizia, bênção pai, bênção mãe, quando chegava, quando saía. Se perderam essas coisas, tem valor. Mesmo um pai ímpio, quando diz, pai, filho, eu te abençoo, isso tem valor. Vai lá, pede bênção. Eu fiz agora, antes de sair da minha cidade, em Santa Catarina, viajar quase 14 horas para estar aqui gravando essas aulas para abençoar a sua vida, a sua família e o rebanho de Deus através da sua vida e lhe preparar para o arrebatamento, como foi no tempo de Noé, para que você e sua família tenham uma história e façam diferente nessa geração pervertida. Quando saí de casa, minha mãe está em cadeira de roda, fui lá, pedi, meu pai já está falecido há 13 anos, fui lá pedir a bênção dela, para que ela estivesse orando por mim. Pedem conselhos, está certo, meu pai é ímpio, mas pede, vai lá, dá valor ao que ele diz. Os pais são honrados quando os filhos oram por eles. Você falei, parece alemão agora. Você ora pelos seus pais? Eu oro, só tenho minha mãe hoje. Você ora por eles? Pais são honrados quando os filhos buscam a Deus através da oração e do estudo da palavra. Por mais que eles critiquem, não aceitem, porque acham que você mudou de religião, mas com o decorrer do tempo eles vão ver que isso que tu está fazendo, lendo a Bíblia, amando a Deus, buscando a Deus, está transformando a sua vida e os seus filhos. Eu experimentei isso. Fui muito criticado porque eu me converti com 20 anos de idade. Meus pais quiseram me expulsar de casa porque eu estava mudando a tradição religiosa de todas as nossas gerações. Mas hoje, depois que o decorrer dos tempos, eles foram vendo o nosso casamento vencendo as dificuldades, os nossos filhos sendo diferentes, disciplinados, como nós vamos ensinar aqui. Eles começaram a ter honra, serem honrados pela nossa vida. Os pais são honrados quando os filhos espelham-se neles para escolherem seus futuros cônjuges. Irmãos, como é gostoso quando um pai diz, não, eu quero ter um marido. Quando a filha diz, eu quero ter um marido como meu pai, nessa e nessas características. Ou quando o marido diz, eu quero ter a minha mãe assim, que cozinhe bem, quero ter a minha esposa como a minha mãe, uma mulher zelosa em casa, como nós já vimos na aula anterior, boa dona de casa, que saiba preparar uma comida, que honra o pai. Os pais são honrados quando ouvem isso. Parênteses. O nosso filho Rafael, que é missionário na África, se você quiser ver o site dele, www.ideafrica.com.br, Rafael Zimmermann, né? ideafrica.com.br. Esse foi o filho mais difícil em casa, na disciplina e na educação. Eu vou contar algumas experiências com ele no decorrer das aulas. Mas ele, há pouco tempo atrás, veio ao Brasil e um pastor amigo meu que esteve com ele falou para esse pastor, pois eu gostaria de ser o 10% de pai que o meu pai foi comigo. Cara, dá vontade de chorar isso. É isso que a Bíblia está falando, meu irmão. Esse é o desafio para você. Pais são honrados quando os filhos abraçam, beijam e expressam verbalmente amor por eles. Vai lá. Mas eles nunca fizeram, mas agora você prova a sua fé.
Você crê que você amando, você está manifestando Deus, porque Deus é amor. Você abraçando, beijando, você revela o que Deus tem feito com você, que você é a imagem dele agora. Vai lá, beija, expressa, pai, eu te amo, mãe, eu te amo. No começo eles podem se sentir todos sem jeito, até ficar vermelho, se for meio alemão lá de Blumenau, lá da nossa terra de Santa Catarina, fica vermelho. Mas depois, com o tempo, eles vão ver que aquilo, repetidas vezes, está expressando que Deus está no seu coração, provando a sua fé e mostrando que você é crente. Pais são honrados quando os filhos resolvem conflitos entre si, como irmãos e como casados. Se você se dá bem com seus irmãos, se você supera as dificuldades do seu casamento, você está honrando seus pais. Agora, quando um casal, um filho, briga, se divorcia, queira ou não queira, irmão, para os pais é uma frustração. Pena que está mudando isso, né? Os pais são honrados quando os filhos se esforçam diligentemente em suas tarefas escolares, profissionais, ministeriais. Eles veem que é um filho zeloso em tudo que ele faz, seja na escola, nos estudos, seja no trabalho, no ministério, ele prospera, a verdadeira prosperidade que vem de Deus, ele é reconhecido e honrado. Os pais se sentem honrados. Capricha em tudo que você faz para honrar os seus pais. Até rimou agora, capricha em tudo no que você faz, assim você honra seus pais. Rimou essa. Os pais são honrados quando os filhos fazem tarefas domésticas voluntariamente, sem solicitação. Chega em casa, ajuda a mãe, ajuda o pai, desde pequenininhos. Isso você pode ensinar para os teus filhos também, mas antes você tem que ser exemplo. Os pais são honrados quando os filhos falam a verdade e são amigos de abrir coração e as suas lutas. Tenho que contar mais um testemunho aqui. Nosso filho mais velho, Giovanni, pastor em Umuarama, Igreja Batista Betel, site dele pastorgiovanni.com, tá? Nosso filho mais velho, esses tempos falando para alguém, pouco tempo atrás, ele agora está com 30 e poucos anos, disse que o melhor amigo dele, em todos esses anos, é o pai dele. O que vocês acham que a gente sente? Se o seu pai nunca foi, seja dele. Procura ele, irmão. Honra ele nisso. Procura agora abrir teu coração, contar as tuas dificuldades. Ainda que ele não entenda, talvez, os princípios cristãos, mas ele se sente honrado porque você confia nele. Você tem vivido alguns desses frutos de desonra? Voltando, só recapitulando. Você tem sofrido depressão crônica, raiva descontrolada, transtorno bipolar, mentira na vida, abuso de álcool ou droga, homossexualidade, profundo sentimento de solidão. Você tem tido tendências suicidas? Problemas com delinquência, já teve ou talvez esteja vivendo isso? Expectativas irreais a respeito dos outros, de si mesmo, sempre vive num mundo de ilusão. Você tem tido obsessão pelo sucesso, pelo desempenho pessoal ou profissional, para provar alguma coisa para os seus pais? Tem tido dificuldades sexuais no casamento? E você agora talvez já esteja lembrando de dificuldades que você teve em casa? Você guarda a raiva dos seus pais? Pelas palavras ásperas ditas deles para você? Opção que eles fizeram pelo divórcio? Você sente raiva dos seus pais pelo fato de eles terem abandonado durante a infância? Ou a tua mocidade? Você tem tido dificuldade em expressar o amor, ou porque eles tiveram dificuldade em expressar o amor que sentem por você através do toque físico? Nunca lhe abraçaram, nunca lhe beijaram? Porque se tiver apatia espiritual, viver uma vida de máscara, de aparência, seu fracasso em proteger você, você talvez passou por abuso, ou estupro, ou bullying, e seus pais nunca se preocuparam com você? Desequilíbrio emocional que sempre demonstraram, aquelas brigas, aquelas iras, brigas e violências verbais e físicas, você presenciou isso em casa?
vícios que os dominavam, defeitos de caráter que não trabalharam. Agora, o que podemos fazer? Se algumas dessas coisas acontecerem e provocaram esse sentimento na sua vida, você vai continuar com isso? Você vai multiplicar isso nos seus filhos. Você é fértil. Você vai multiplicar. Ou você quer que eles te honrem, te amem e façam tudo o que os seus pais nunca fizeram? Qual é a sua atitude? Mateus 6, Jesus responde: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Olha só, a atitude que Deus pede de nós agora. Perdoar, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. E se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Olha só, irmão, tua vida fica bloqueada. A vida deles fica bloqueada porque você não libera o perdão, a culpa está sobre eles. Se você libera o perdão, a culpa é retirada deles e a graça de Deus vem sobre eles e sobre você mesmo. Porque na mesma medida Deus vai te perdoar. Olha só o que devemos fazer se acontecer alguma dessas coisas. Quem retribui mal com mal, jamais deixará de ter mal no seu lar. Provérbios 17, 13. Olha bem, se você está retribuindo o mal dos seus pais com mal, é a Bíblia que está dizendo: jamais deixará de ter mal na sua casa. Você quer que o seu casamento, sua família seja transformada? Libere o perdão. Retribua o mal com o bem, principalmente nos seus pais e avós. Principalmente nos seus relacionamentos familiares, cuidando da sua própria família para provar a sua fé. Você crê que Deus pode mudar e mostrar que você é crente e não pior do que um incrédulo. Amém? Se quiser bem no seu lar, retribua o mal com o bem. Quem retribui o bem com o mal, jamais deixará de ter o mal no seu lar. Reconheça o bem recebido dos seus pais e avós. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e abandona encontra misericórdia.